Ok. Marco, Ok. eu sou um bom mochileiro, sabe? Principalmente quando eu comecei a trabalhar, juntava dinheirinho e o mundo, né? A minha formação e etc. E aí as pessoas me veem ganhando o mundo, acham que eu não fico nervoso, acham que eu não fico ansioso, acham que eu não me sinto só. Não, é que você tem domínio total sobre sua mente. Eu aprendi a estar nisso. Não. Eu não diria nem domínio da mente. Não, digo assim. Domínio da emoção. Não, então, porque veja, se você imaginar assim, eu vou dar um curso de Mindfulness de 8 semanas para uma empresa, tal, não sei o quê. Bom, um cara que faz isso para empresário, a mente dele deve ser a coisa mais limpa, já deve estar traçado tudo certinho. Porque outro dia na academia, a gente conversando, eu perguntei para você, quando vai ser a próxima viagem? Porque isso eu enxergo em você, é um comportamento, é uma rotina, uma repetição de algo. Eu fui para Índia algumas vezes, lugares como Vietnã, Nepal, sabe, Bolívia, também fui para países de primeiro mundo, fui para 32 países. Ok. Meu irmão vai casar agora no mês que vem. Você me falou. Vai em Utah. Eu nunca fui para os Estados Unidos, apesar de ter ido para 32 países, nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, eu tenho que conhecer Nova York. Eu tô apreensivo. Eu posso me chamar de viajante profissional, sim. Tô apreensivo, sabe... E vai sozinho agora? Vai sozinho. Meu pai chegou lá hoje. Meu irmão chegou lá hoje. Mas... Então as pessoas só olham lá, ganhando... Mas olha, você vai se desafiar a ter que ir onde você nunca foi, no país que você não foi ainda, para se desafiar, você falou, ainda vou naquela que eu ainda não conheço, que quase todo mundo que vai para os Estados Unidos conhece, até eu, e hoje, que viajo essa pouco. coisa meio perseguição, Brasil e etc. Isso, esse estresse. Então você fica meio receoso. Sim. Então, quando as pessoas quando você olha o outro, olha que dado legal. 75% dos oradores profissionais relatam nervosismo antes de falar em público. 75%. Então você percebe o que a gente vê, não necessariamente é uma realidade. Tá. Há um conflito interno. Somos humanos. Medo, ansiedade. Sim. Tem algumas coisas que hoje, que nem eu não tenho mais medo de falar em público, não tenho mais medo de andar de avião. Tá. Mas que nem a Globo News uma vez me chamou 3 vezes para lá dar uma entrevista. Eu não sou ator, não estou acostumado, é um programa ao vivo, as pessoas iam ligar e perguntar na hora. Então, já passei por uma isso. Curva de aprendizagem, você entende? Sim. Hoje, quando alguém me vê falando em público, eu acho que eu nasci falando em público. Não vai lembrar do Marcelo que morria de medo. Eu posso somar isso? Claro. Eu dei aula na universidade de 27 anos. O curso, a princípio, era normal, tranquilo. Quando o curso passou a ser semestral e vinha uma nova turma, a dor de barriga, a vontade de ir no banheiro, a sudorese, a frequência cardíaca elevada, toda primeira, segunda, primeira semana com aquela turma. Era sempre a mesma coisa. Por isso que essa minha experiência eu trouxe para cá. E você vê, a gente está querendo deixar de ser humano. É por isso que a gente está usando caneta, a gente está usando remédio para atenção. Não, eu preciso escrever. A gente tem usado tudo, né? Um pouquinho de bomba para ficar um pouco mais forte, porque a gente acha que pro outro está dando certo, só que a gente não está vendo essa curva. Não. Você não analisa o momento e você pensa no resultado e você é o custo-benefício. As pessoas estão abrindo mão da vida no sentido, vou usar a mesma palavra, felicidade, em detrimento de uma vida menor, né, fazendo uso de anabolizantes, você pode reduzir e vai reduzir seu tempo de vida. Se você comer comida processada, autoprocessada, você vai ter diabetes. 12% da população hoje é diabético. Você vai viver menos. Aumenta, se você é sedentário, aumenta a sua probabilidade de morrer de câncer. Com tudo isso, com todo esse conhecimento, e a galera vai buscar o raio da canetinha, porque que é rápido, porque é testosterona. Mas tem um ponto também que é a rede social potencializa isso. E eu gosto de esporte, você gosta de esporte. Sim, pra caralho. Qual que é o maior atleta da última década? Qual é a maior expressão de atleta do Brasil na última década? O Neymar. Neymar, exato. Quando você pensa em Neymar, você pensa em esforço? Nem penso. Disciplina? Não. Você pensa em festa? Não, eu estou pensando no Cristiano Ronaldo. Então, aí, olha que legal. Mas então vamos pensar no Brasil. A nossa maior referência de atleta, ele passa a imagem de diversão, de que é fácil, Pagodeiro. Você não precisa treinar, que é só festada, que é só ter dinheiro. Isso. Eu adoro basquete, adoro assistir NBA. Você pega o LeBron James, que é um cara bilionário, com 42 anos, é incrível. Ele tá nas férias e tá treinando. De alta performance. Ele mostra ele treinando. Você pega o Cristiano Ronaldo,
E é uma coisa assustadora, né? O Cristiano Ronaldo tá no final da carreira, o Neymar também tá. Só que sabe a diferença, né? O Neymar tem 10 anos a menos. 10 anos a menos. Que é assustador isso. Assustador. Assustador. Né? Só que o que acontece é que isso entra no psicológico coletivo. Isso, sabe? exatamente. No imaginário coletivo. Que eu não preciso me esforçar. Quando a gente pega Neymar, MCs, etc. Mas você acha que puta, agora eu vou dar uma Nada viajada. contra Neymar, não, MCs. Eu vou viajar agora, se eu estiver viajando demais, você me corrige. Você acha que o Neymar é o que ele é ou ele é um reflexo da nossa sociedade hoje? Entende o que eu quero dizer? Nós estamos falando de um país lá desenvolvido e, óbvio, nós estamos falando de 2 exceções futebolísticas como resultado. Tá? Aí você pega o Neymar, que todos nós aqui do Brasil achamos que ele deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo, que não foi, e o outro ganhou 6, 7 vezes. Né? Então, assim, fora o tempo de vida dele que está reduzido, né? Tem gente que tem percebido, você olha para ele, muitas vezes eu olho para o Neymar e falo, cara, que dó, velho, um cara de 32 anos nessa situação. Você percebe a fragilidade física nele por tudo o que ele fez durante esse passado todo. Tem um ponto tem aqui isso. Tem um ponto aqui que é bem importante. A gente está fazendo inferências. Sim. O que a gente acha que está por trás do comportamento. Não? É o que a gente enxergou, é o que ele mostrou para nós, né? Eu acho, sabe, que primeiro que a gente está falando de um cara absurdamente talentoso. Isso. Né? Eu acho que talvez ele tenha sido mal assessorado na imagem dele. Porque você vai lembrar do Cristiano Ronaldo no começo da carreira, ele tinha um impacto social que não era agradável. Porque ele era meio arrogante, meio... De alguma maneira alguém tirou ajudou a Coca-Cola na hora. Mas de alguma maneira alguém ajudou ele, ou ele sozinho, repensou a inserção dele social. O que acontece com o Neymar, ele usou talvez como autoproteção um pouco de agressividade demais. Tipo, dane-se, eu tô. Isso vou meter um o pé. impacto negativo. Exatamente. Mas, a gente tá falando, como é rede social, como é todo dia algo diferente, é um dia no pagode, é um dia num barco, que vai só piorar. Daqui, um dia ali, um dia tal. E aí vira uma bola... e o outro o que é? Família, minha mãe vai viajar comigo. Não tem muito o que falar. O que ele mostra é a competência das atitudes corretas dele, né? Então, eu abro mão, mas para minha família, eu não vou abrir mão da minha família. Você vê que a gente caiu de novo no animal social, a gente tem que tomar cuidado, exatamente. A gente tem que proteger. Exatamente. Eu ia falar sobre só que ele é uma referência para uma geração. E, poxa... E nós estamos esperando, e todo mundo esperando. E aí, isso é uma coisa meio assustadora, né? Porque eu tenho certeza, assim, o tanto que ele deve ter treinado, se dedicado, principalmente na sua vida, principalmente, sabe, isso não é mostrado. Então fica parecendo que você não precisa se esforçar para conquistar as coisas. Mas eu falo, viu? Eu falo para as pessoas. Você imaginar que o Neymar hoje está jogando bola, e ele, quando nasceu, ele nasceu aqui em Mogi, eu era preparador físico do União, o pai dele jogava comigo, ele com 2, 3 anos, tem uma foto com ele. Do time do União, ele pequenininho, o pai, o preparador físico e tal. Esse moleque joga bola competitivamente desde os 6 anos de idade. Ele está no campo desde os 5. Então faz as contas, esse cara joga competitivamente há mais de 20 anos. Então, há que se ter um entendimento disso, porque de repente o Cristiano Ronaldo viveu num país onde a cobrança na infância não era tão grande, a pressão não era tão grande. Eu vou te dar um outro nome. A gente tem que encarar isso, tem que pesar isso também, né? Vamos tentar não cair em nomes, porque senão é um problema. Tá. Mas se você for pensar em 2 grandes referências de saúde física no Brasil, você vai cair em 2 pessoas que tomam bomba visivelmente no nível gigantesco. Você está com certeza vendo na sua cabeça? Sim, lógico, os 2. Exato. Então você percebe que, poxa, as nossas referências não têm ajudado a gente. Muito ruins. É por isso que eu estou dizendo a você. Então, você pega e fala assim, não, o cara vai, faz isso, né? Toma esse suplemento, treina desse jeito, e o cara tem 52 de braço. 56. Você tem 56? Impossível, cara. Impossível. Mulheres com abdômen trincado, quadrado, gomos. Cara, isso não existe. Você treina, você tá lá, você não sei o que, você não consegue. Não. Então você percebe que o nosso exemplo, que é potencializado pelas redes sociais, causa o imediatismo. Então é muito legal a gente olhar dessa maneira para que o nosso coração não se agite tanto e a gente caia no entendimento. Sabe, aquele pai que não está olhando, porque o mundo mudou. E olha só que interessante, vamos voltar um pouco para a saúde mental. Marco, a expectativa de vida em 1940
era 40 anos, a média. Não, em 1900 era 40 anos, em 1940 era 45 anos. 45 anos. Eu lembro quando eu estava na terceira série, 1980 alguma coisa, a expectativa média do brasileiro era 63 anos. A gente colocou mais de 10 anos nisso. Não, meu pai aposentou com 50. Exato. Então, olha só que interessante. Você foi criado por alguém que foi criado numa época que se morreu com 40 anos. Ou seja, o seu modelo de criação, no mínimo, você tinha que colocar em dúvida. Sim. Mas você coloca como verdade absoluta. E aí a gente está com um problema seríssimo. Aquela questão da formação. Exato, porque hoje com 40 anos, com 60 anos, a gente está tendo que repensar a vida. E aí, como a gente não consegue entender esse mecanismo, a gente acha que o mundo está errado. E aumenta a agressividade. E que, na verdade, não, o mundo só mudou. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país rural. Em 30 anos eles viraram uma coisa impressionante. Só que você sabe qual é o prognóstico para daqui mais 20, 30 anos? Quebrar. Porque a taxa de natalidade é muito baixa. Muito baixa. Então, se hoje para cada 100 coreanos, em 2050 vai ter 4. É um dos países que existe mais suicídio entre os jovens. Vai quebrar, exato. Ele não passa na universidade para fazer a universidade pública lá, que deve ser de graça, ele se mata. O cara se mata. Então, uma coisa muito importante, Marco, é a gente sempre tentar entender o fenômeno. Tá. Só que para entender o fenômeno, a gente tem que Então, mas ele tem um contexto. Então, o Mindfulness, pensando assim, a ideia é fazer com que essa técnica, eu posso chamar de técnica? Pode. Essa técnica, essa habilidade me faça entender por que eu estou aqui agora. Faz. Entende? Quer dizer, você está falando isso, na minha cabeça está assim, tá bom, eu tenho isso como base. Transtorno de depressão, eu vi que 55% tem uma característica hereditária. Sim. Caraca, eu tenho 45% para brigar, é muita coisa. Mas aí, aqui a gente tem uma coisa também, que a gente tem que colocar pelo menos em dúvida. Eu nunca vi uma criança com diagnóstico de TDAH que os pais não eram ansiosos. Tá. E o cérebro tem uma neuroplasticidade incrível. Então assim, se você joga ping-pong, algumas áreas do seu cérebro, como de coordenação motora e reflexo, vão ser maiores. Maiores. Sim, sim. Aí o seu filho, que também vai jogar, ele também vai ter. E aí? É herança genética ou foi aprendizagem comportamental? Então, por isso estou falando, nós temos esses 40, admitindo que seja média. Não, mas você entende? Metade está na minha mão ainda, né? Então, mas eu ainda colocaria como talvez mais. Porque você entendeu o meu ponto? Entendo. Essa questão do tipo de... Eu posso evoluir. E outra. Eu herdei do meu pai. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a epigenética mostra que a maneira como eu vivo é mais decisivo do que a genética em si. Então eu não colocaria 40%. Tá. Eu colocaria muito mais. Tá. O problema é que a gente vem de uma aprendizagem comportamental de quem? Dos pais. Então aquela maneira de vida, aquela maneira de viver a vida vai me contaminar comportamentalmente. Se eu tenho um pai que está sempre com medo, sempre isso, e vai acontecer não sei o quê, vai vir para mim também isso. Então foi genético, porque a gente tem traços neurológicos meio parecidos? Não sei. Não é porque... hoje conversando com um aluno da academia... comportamental. O pai dele falou assim... meu pai morreu com 45 anos. Minha família de 12 irmãos que tinham lá, dos meus pais, primos, lá na família de 12 tem 2. São pretos, todos hipertensos. Esse rapaz estava hipertenso com 30 anos, hoje ele tem 45, não é mais hipertenso, é ativo, pratica atividade física diariamente, treina pesada, é forte e tal, não sei o quê. Ele falou, eu não vou morrer do jeito que meu pai e minha família morreram. É o que a gente está falando da epigenética. Ele falou, eu não vou aceitar isso como sendo o meu destino, a minha verdade, que é a epigenética. Ele está mexendo em tudo que não seja a genética dele. As práticas de mindfulness, ela tem uma função que é muito interessante. Que é o que eu chamo de um cérebro treinado. Porque eu vou ter que sair disso, não vou? Então, para sair dessa... Como você sai disso? Podendo se observar. Se eu não olho, eu não consigo sair. Nas tradições orientais, as práticas de mindfulness são conhecidas como práticas de desenvolvimento de sabedoria. Legal. Então, lembra que eu falei dos fechos psicológicos? Metacognição e descentramento cognitivo. Ou seja, o que eu penso não me carrega tanto emocionalmente.
Então eu tenho um cérebro mais treinado. O que é fusão cognitiva? É difícil isso, hein, irmão? Para isso que eu tô aqui. Caraca! Minha cabeça tá aqui assim, ó. O que é a fusão cognitiva? Fusão cognitiva é quando eu penso e eu sinto. Há uma fusão. Eu me afundo no conteúdo mental. Pra você ter uma ideia confuso você é cognitivamente, muitas vezes eu faço isso com meus alunos. Não façam esse exercício, porque pode ser que seja pesado demais para você. Mas a maioria de nós... Que gera sofrimento, óbvio. A maioria de nós não consegue falar assim. Pensar numa pessoa que ama e falar se a pessoa pode estar morta amanhã. A maioria das pessoas não conseguem nem sequer pensar. Pensar nisso. Ou seja, vem um pensamento e eu sou carregado emocionalmente. Primeiro que é um fato da vida. Qualquer pessoa que está viva nesse mundo pode estar morta amanhã. Sim. Então você percebe, eu não consigo ser prático, eficiente e sábio. Eu fujo. Fuga. Exato. Vamos pensar... É muito mais... muito custoso, eu não sofro, não tenho que encarar essa realidade, né? Só que como eu vou me desenvolver como ser humano sem tocar aquilo que é desconfortável também? Que é a dor e a morte. Vamos pensar... Quando você fala isso, eu já penso nas pessoas importantes na vida, né? Você sabe que eu tenho uma tatuagem que está escrito "Lembre-se que vai morrer". Olha. Só que está em latim e em letra espelhada, porque é para quando eu olho no espelho, eu lembrar. Mas por que lembrar? Na verdade, lembre-se da finitude. Porque quando você coloca a sua finitude presente, todas as suas escolhas ficam claras. Então, poxa, às vezes eu tenho que responder e-mail, tenho trabalho, tenho paciente para atender, tenho isso, tenho aquilo. Só que, jogar bilhar com meu pai às quarta-feiras, 19 horas, ele está lá esperando. Meu pai é finito. É isso que eu tenho que fazer. Isso. Eu sou finito. Quando eu fui para Compostela, 40 dias, eu sou profissional liberal, 40 dias sem ganhar, sabe? Não vem de uma família abastada. Por que eu vou ter que abrir mão? Só que quando você lembra a vida é finita, não, é essa história que eu quero ter na minha vida. Você entende? Então, só que a maioria das pessoas não consegue pensar na finitude. Não. Por exemplo, você tem o seu filho. A face do seu filho agora, você só tem ela agora. Quando a gente fala de finitude, a gente está falando de morte, está mudando. O vigor que você tem agora é só agora. Sim. Então isso vira uma urgência. Amanhã vem uma doença, imediato, pode mudar a sua vida. Mesmo que não venha a doença, daqui a pouco ele vira adolescente, vai ser menos o pai. Não, mas de você mesmo. Também você sofreu por isso. Então, né? Vamos pensar o que seria um cérebro treinado, Marco. Vamos pensar numa epidemia mundial com a mortalidade de 20%. 20%. Ou seja, cada 5 pessoas, uma vai morrer. A peste que deu na década de 20. Exato. Surreal. A peste negra. O SARS, na verdade, que sumiu sozinho, já tinha 20% de letalidade. Então. Agora imagina você ficar sabendo isso. Ou você vai pensar, meu Deus, cada 5 pessoas nesse mundo vai morrer. Muitos cérebros vão se afundar em desesperança. Aí vão ter alguns cérebros que vão pegar e falar assim, não quero nem pensar nisso, só que daí eu não me cuido. Sim. Um cérebro A fuga não vai resolver o seu problema. O pessoal de Oxford eles chamam isso de blocking or drowning. Ou eu me afundo, ou eu bloqueio. Isso serve para tudo. Sendo que, na verdade, um cérebro treinado é aquele que consegue tocar sem se afundar. Ok. Mindfulness, ele trabalha aqui. Você passa pela... Porque, veja, você não vai sentir o sofrimento, né? Tem isso. Não, na verdade você sente. Sente o sofrimento. Você sente, mas você é eficiente tocando ele. A gente tem que lembrar que todas as emoções humanas... Eu vou viver a perda emocionalmente. Tô ansioso, tô triste, tô em luto. Mas você consegue tocar sem fritar. Então vamos pensar na ansiedade. A ansiedade, eu adoro começar a ver as palestras falando assim. Se isso aqui fosse um curso para que vocês nunca ficassem mais ansiosos, quem que faria? Quase todo mundo levanta a mão. Daí eu falo. Se eu tivesse lá, eu levantaria a mão também. Então. Quem não? Exato. Daí eu falo assim, se um dia tiver um curso para você não ficar ansioso, por favor, não faça. Por quê? Até certo nível, a ciência diz que a ansiedade te deixa mais eficiente e mais feliz. Você lembra... Tem a ver com... Você lembra aquele pai que deixou o carro, o filho preso? Se ele pensar, meu Deus, eu não estou acostumado a fazer isso e etc., ele coloca um despertador. Quem que põe despertador? É a ansiedade. Sim. Quem que não deixa você esquecer de abastecer o carro para pegar a estrada à noite? É a ansiedade. A ansiedade, ela te protege. Ela faz parte ela te deixa eficiente. da tua vida.
Sabe, quando você vai fazer uma palestra, poxa, às vezes eu fui lá dar esse workshop em Ilhéus. Cara, eu já dei sei lá quantos workshops. Eu posso pegar já um pronto. Não, eu vou, eu repasso, eu coloco. Quem que manda fazer isso? A ansiedade. Sim. Uma vez eu fui dar uma palestra na Faculdade de Medicina. Um medo de ser questionado sobre alguma coisa que está atual, você não sabe, você vai lá, se atualiza. Não é? Se você óbvio. estiver muito no estado do Bob Marley, você está ferrado. Não dá, né? Mas isso tem muito a ver com a dopamina? Ou não? Coisa da realização? Porque tem muitas pessoas que confundem a dopamina com a serotonina. Sim. Né? Que a serotonina é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. E a dopamina é aquilo que faz com que você realize. Ela é mais realizadora do que... Que é o sistema de recompensa. Isso. Eu faço para ter... Conquistei. Isso. Tive. E você acha que tem muito disso? Eu colocaria que tem mais a ver com essa questão evolucionária do ser humano. A gente precisa se manter vivo. Tá. E para me manter vivo eu preciso de gente. Tá. E aí aqui fecha a conta total. Eu preciso. Eu trabalho porque eu preciso, eu tomo água porque eu preciso. Ou as pessoas e assim que gostam vai. de mim e por aí vai. Tá. E se a pessoa pensar, voltando na questão... Então só um pouco. Uma coisa importante. Não é não sentir. É se tornar bom em sentir. Tá. Não é não ter um luto. Muitas pessoas pensam no desenvolvimento emocional, desenvolvimento humano, como chegar uma hora que eu não vou ter mais tristeza. Como não vou se ter você mais chegasse medo. com ele num flow e ficasse lá vagando. Não é isso. Uma coisa... É tocar sem se afundar. Tá. É ser eficiente. A maioria das pessoas, Marco, elas vivem na primeira série da relação com as emoções. Tá. O mesmo jeito que ela sente a tristeza quando eu tinha 5 anos é hoje. E não, você tem que lembrar que ela passa. não evoluiu. Você tem que lembrar que você já tem informação, tem ferramenta, mas não. Por a gente não querer, a gente piora. Por fuga. Né? Então, a neurociência fala isso. O que resiste, persiste. Tá. Então, o que eu preciso vamos pensar na ansiedade. A gente chama de sofrimento limpo, ansiedade. É normal e natural do ser humano. Mas se eu não quiser esse sofrimento, aí eu vou ficar ansioso por estar ansioso. Eu vou ficar triste por estar ansioso. Tá. Eu vou ficar com raiva por estar ansioso. Tá. Eu vou estar com medo por estar Cara, ansioso. o sofrimento Ou seja, é normal. um monte de emoções que não tem nada a ver com a ansiedade. Correto. Só que essa camada de sofrimento sujo não acaba aqui. Eu começo a me culpar o mundo. Ou seja, uma outra camada. E tem uma terceira camada que é a esquiva experiencial. Eu começo a beber, eu começo a Mas fugir. eu ia falar, essa negação, ela não pode levar a transtornos Sem dúvida. comportamentais como álcool, sexo, entre outras, fumo, drogas, etc. Inclusive, aí entra a testosterona, entra o anabolizante e tal. Mas fugir não dá, não é isso? Fugir não dá. Como que alguém aqui, olhando pra gente, aí está linkando um pouquinho com o meu... Vamos pensar nos pais. Que quer emagrecer também, que era o caso dos pais. Mas que ele fala assim, cara, eu preciso emagrecer, mas eu penso na comida, meu. Eu não resisto, sabe aquela coisa? O primeiro passo. Eu preciso ter a noção de que eu tenho a fome, né? Então, veja, muitas vezes você não tem a fome. Você acabou de comer, cara, você comeu um prato de comida. Ansiedade, então, é isso que eu gostaria de dizer assim, eu vi uma psicóloga dizendo assim, quando eu estou com fome, ela fala, eu tiro minha mente daqui, a questão da fuga. Ela falou, o que eu faço? Eu saio para caminhar. Porque o meu cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a hora que eu saio para caminhar, eu vejo o meu pé andando, eu vejo outras pessoas e eu esqueço que eu tenho que comer. Funciona, mas é uma esquiva experiencial. Então, mas é isso que eu estou dizendo, é uma fuga. O ideal... Porque você vai voltar para casa e pode voltar aquela vontade novamente. Aí aqui a gente tem que pegar, por isso que muitas vezes o trabalho terapêutico ele é eficiente, ele é importante. Porque é multifatorial. Tem a aprendizagem comportamental, tem a questão do mundo atual, às vezes tem a minha rotina. Então eu tenho que mudar um monte de coisa para conseguir, muitas vezes. Às vezes a minha ansiedade. Então detectar isso deve estar no trabalho do cão. Porque com certeza está associado Você tem que parar muito para pensar, cara, para viver hoje. Não dá para viver no embalo. Onde entra os profissionais te ajudando. Sim. Sabe, um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom psicólogo, se necessário, um bom psiquiatra. Por quê? Porque é multifatorial. Exato. Você entende? Se eu venho de uma aprendizagem comportamental, todas as verdades da minha vida vêm daqui. Então, poxa, isso já dá um trabalho. Tem a ver, às vezes, com questões genéticas, sabe? Algumas pessoas são naturalmente, né, mais cheinhas. Sim. E aí essa comparação. Então, a culpa pode ser perigoso. Quase todos os processos de dependência envolvem a culpa. Então, o primeiro passo é acolher. Eu tenho uma dificuldade, isso é difícil, eu estou tentando o meu melhor. Que não é o que a gente faz. Caramba, que droga. E por que as pessoas conseguem e eu não? Esse é o primeiro passo. Uma coisa que os meus pacientes mais escutam de mim, Marco, é trate-se com carinho.
que é uma grande dificuldade da gente. A gente se cobra muito. E a gente acha, porque é isso, a gente acha que os outros conseguiram, porque não sei o quê, porque eu tinha que isso e a gente vai explodir. Agora, olha que interessante, vamos pensar em pais ajudando os filhos. Tem um estudo incrível que fala que a pior coisa que você pode fazer para o seu filho, talvez uma das piores, é elogiar o desempenho dele. Ou melhor, elogiar o resultado do desempenho dele. O que você tem que fazer é elogiar o esforço. Porque quando você elogia o desempenho, o fato de ele ter conseguido, Sim. a mente dele, ele vai criar uma espécie de couraça naquele tipo de personalidade. Olha, eu sou bom nisso. E aí, para as outras coisas que ele não for bom, o que ele vai fazer? Se esquivar. Fugir. Sendo que quando você elogia o esforço, ele se sente capaz de tocar tudo aquilo que ele também não é bom. Então você pega e fala assim, pô, que bom, eu vi que você foi lá, ganhou, tal, mas eu vi que você viu, você treinou, você estudou, você fez, isso, né? Isso fez você ir. Porque eu uso isso muito com meu filho, cara. Você não pode elogiar o resultado. Eu uso muito isso. Elogiou o resultado, você cria uma fuga para o mundo. Então isso serve para nós, porque, Marco, vamos cair um pouco nas tradições orientais. Boa parte das tradições orientais, elas falam que todo sofrimento humano vem do ego. O que é ego? É quem eu sou para o mundo. Sim. Só que quanto mais eu me apego ao ego no mundo que está mudando o tempo todo, mais sofrimento. Então aquela pessoa que foi muito bonita, envelheceu, vai sofrer. Aquela pessoa que quer ser quista com uma habilidade que ela está desenvolvendo ainda, mas ela não tem, vai sofrer. Porque ela não toca nisso, como você falou. Ela não pensa nisso como uma coisa que vai acontecer, que é real, que E o problema é que você não precisa nem perder. Você é muito inteligente para algumas coisas e muito incapaz para outras. Claro. A imperfeição. Você é jovem perto de algumas pessoas, mas é muito velho perto de algumas pessoas. O referencial é que conta. Exato. Sempre, para tudo. Para tudo. É a comparação forte, que você bonito, falou. Inteligente, capaz, incapaz, até alfabetizado. Se eu te largo na Rússia, você é completo analfabeto. Verdade. Só que aí, olha só que interessante. Que a gente é treinado, Marco, e acontece muito isso na sua área. Para a gente conquistar as coisas é utilizado a agressividade. Não vai, que não sei o quê, sabe? Tipo, só que isso é meio ruim. Por quê? Porque te afasta da fragilidade. Sabe? Afasta. Claro, porque eu quero ser forte. Então, não vai, conquista. Você sabe ser um bom dançarino? Ok. Médio. Tá. Se você quiser ficar muito bom, digamos que você seja um péssimo dançarino e Tá. quer aprender a dançar. Tá. Se você entra na escola de dança usando a sua agressividade para se proteger, você entende? Você não quer mostrar que você não é bom. Então o que acontece? Vai causar um impacto social ruim ali. Uma e barreira a hora que gigante. você falhar, você sai. Nunca mais volta. Isso tem muito a ver com a sua pergunta para que a pessoa comece a fazer atividade física. Então, uma barreira gigantesca. Então, exato. Agora, se eu usar a recompensa, também muita gente usa isso. Não, eu vou porque eu vou estar bonito, porque eu vou não sei o quê. Aí a pessoa pega uma gripe. O que acontece com aquela força? Já Vai quebra. embora. E é por isso que essa apropriação, tratar-se com carinho é importante. Não, eu vou, não sou um bom, vou me empenhar. Você entende? É muito mais humano, é muito mais pé no chão. Sim. Você pode até pegar e falar assim, não, eu tô com vergonha. Porque continua na mão dele, né? Eu acho que isso é muito importante. Que você está falando da coisa de, eu me apropriar dos meus defeitos, das minhas percepções e da onde eu posso chegar. Quando eu tinha medo de falar em público, tudo que eu queria era desempenhar bem. Tá. Só que você nunca vai controlar as variáveis, o medo vai vir lá em cima. Eu falo que eu perdi o medo, o dia definitivo, como eu falei, já tinha informação, já meditava, já isso. Mas eu lembro que eu fui dar uma aula ali na Botucatu, né, na Unifesp. E aí, sentado ali vendo, tinha médicos, né, a Escola Paulista de Medicina, doutorandos, pós-doutorandos, mestrandos, todo mundo ali. E eu tava no palco, eu tava com a camisa polo salmão, ela tava inteira molhada. Olha. Inteira, claro. Eu tô lembrando. Foi traumático. Sim. Então, assim, inteira, porque suado, sabe? Tipo, a voz embargada, tipo, travado. Saindo com dificuldade. Não, mas quem olhava ali via uma crise. Tá. Pô, não tenho dúvida. Tá. Mas Era eu lembro pânico, que nesse dia... quase. Pânico, exato.
Assim, é que ali eu já tinha algumas ferramentas. O Marcelo, de um pouquinho de tempo atrás, já tinha estourado, já tinha ido embora. Aí eu lembro que eu pensei assim, eu tenho medo de falar em público. É ruim. Tô com vergonha. É uma merda. Mas fazer esse mestrado é importante para mim. Eu só posso entregar com o que eu tenho. Então o preço vai ser falar, suando, com a voz embargada. Aqui, para mim, esse dia, quando eu fiz as pazes do passar a vergonha, eu comecei a deslanchar. Legal. Enquanto eu não queria, você vai explodir. Não, vamos pegar uma pessoa com sobrepeso. Se ela tiver com vergonha de ir na academia, não, porque eu não sei o quê, não, ela vai ter que abraçar, senão ela vai estar brigando. Vai ter que passar pelo processo. Ela vai ter que se abraçar. Não, eu não queria estar assim. Não gosto. É bem comum as pessoas às vezes terem vergonha do corpo. Eu tenho vergonha. Mas ok, vou tentar usar uma roupa, vou tentar fazer isso. Quando ela se abraçar, é mais fácil. É um processo de aceitação ou é um processo de conscientização? Tecnicamente é autocompaixão. Tá. A ciência da autocompaixão, como eu falei que vem lá da Universidade da Califórnia, em San Diego, ela fala que a autoestima é perigosa. Porque, olha só que louco. A gente cresceu ouvindo falar, quanto mais autoestima, melhor. Mas a autoestima depende de avaliação do outro, de desempenho, de comparação e de conquista. Se você não consegue, o que acontece com a sua autoestima? Vai embora. A autocompaixão ela é mais precisa porque ela toca a sua humanidade. Sim. Você entende? Você é um ser humano em desenvolvimento, que não sabe tudo, né? Que está tentando o seu melhor e por não saber tudo você vai errar. Uma brincadeira que eu faço, sabe, Mário? Eu falo assim, ainda bem que a gente aprendeu a andar depois, quando a gente era novo. Porque se a gente fosse aprender depois de velho, a gente nunca ia andar. Porque a gente ia ficar, meu Deus, eu fui andar, eu vou cair. Eu caí. E aí, quando eu caí, me machuquei. E que vergonha, todo mundo anda e eu não. Imagina se uma criança fazendo isso, ela nunca ia andar. Se ela tivesse a consciência... Exato, que a gente acaba desenvolvendo por essa questão do grupo, do social. Então, olha que interessante. A gente quer pertencer, mas a gente tem medo de pertencer. A gente quer pertencer, mas a gente tem medo do outro. Uma coisa que eu acho incrível em cidades pequenas, no interior, Minas, todo mundo cumprimenta todo mundo. As pessoas se desenvolvem com menos medo de gente. Verdade. E a gente se desenvolve com muito medo. Então a autocompaixão, e aqui eu vou um pouco mais longe. A autocompaixão, ela é uma premissa básica para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Senão você vai gastar muita energia em quem você já deveria ser. E não em como eu posso vir a ser. Você entende a diferença? Para eu poder vir a ser, eu tenho que abraçar aonde eu estou. Senão é igual o GPS. Você está perdido, você liga o GPS, ao invés de ele olhar onde você está, é onde eu queria estar. Exatamente. Você nunca vai sair. Que é o ser feliz no futuro, né? Ou seja, não dá. Se você essa condição de aceitação, da autocompaixão, ela passa por um processo de aceitação, né? Do que eu sou, né? E, obviamente, gerando um componente de estímulo para que eu, a partir do momento que eu saiba aquilo que você falou, não adianta ter só onde eu vou chegar, eu tenho que saber onde eu estou também. Exato. E aí muita gente confunde a aceitação com resignação. A aceitação nada mais é do que uma constatação precisa da onde eu estou. Perfeito. Mas a aceitação, ela nesse momento, você sempre vai ter duas coisas. Aonde está e o que eu quero. É isso que gera movimento. Tá. Por isso que não é resignação. Tá. Entende? Então, a autocompaixão seria a aceitação de processos internos. Tá. A aceitação para a vida, que também é importante, é a constatação da vida do jeito que ela é, e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Então, por exemplo, está frio. É fato. Muita gente se perde, caramba, que droga, porque tá frio. Putz, esse tempo maluco e não sei o que, explode. Que é o que a gente tá falando do drowning, se afunda. Isso. Né? Agora, junto com esse frio, o meu coração pede o quê? Abrigo. Então, tá frio, o que eu posso fazer para me aquecer? Então, a aceitação é entrar em contato com as forças que estão presentes. Com o meio. E exatamente, é que gera movimento. Então, ela não é resignação. E no caso da autocompaixão, não é indulgência. Ah, tadinho, tudo bem, sabe? Você está aprendendo. Não. Eu quero, apesar de haver uma dificuldade, vou tentar o meu melhor. Entendo. Mas é daqui para frente.
Pô, isso é extremamente importante. Isso que a gente está falando aqui, isso porque a gente não caiu nem na parte da compaixão, que é mais espetacular ainda. A compaixão. Empatia e compaixão. A compaixão, Marco, e aí a gente vai até 5 horas. 5 horas, já são 5 horas. Mas assim, a compaixão não é algo que vem da religião, ou para você ser bonzinho ou ir para o céu. A compaixão é uma resposta neurofisiológica que a espécie desenvolveu para lidar com a dor máxima. Ok. Sabe? Então, fisiologicamente, é interessante isso. Se você quiser, porque eu acho que seria legal para os seus profissionais. Se quiser, eu dou essa aula para os seus profissionais. Não, porque aqui está na minha cabeça assim, irmão. Ó, Porque... só arrumar um momento para você. Inclusive, depois eu queria ver também, se a gente arrumar um momento para você um dia dar uma palestra para a galera. Eu tenho uma sala lá que cabe até próximo de 80, 90 pessoas sentados. Como? Nós vamos marcar um dia, nós vamos oferecer essa possibilidade de vocês terem essa vivência com o Marcelo de uma palestra. E aí entender dali para frente, cada um quiser perder o caminho, tratar, fazer uma terapia contigo e tal, aí é outra história. Claro. Mas a gente poder oferecer isso para eles, porque uma coisa é eles estarem ouvindo, eu estou falando contigo aí, galera, uma coisa é você estar ouvindo, outra coisa é eu estar aqui, ó. Ele vem falando aqui pessoalmente, é diferente, acreditem nisso. Hoje você está falando que você faz atendimento online, mas essa coisa da presença aqui é um negócio absurdo, cara. Não, você vai falando, tem hora que tô arrepiado aqui, o negócio é surreal. Agora, o mais importante. É muito legal isso, só cara. Só saber não serve. Tem que treinar. Só saber, eu falo que saber é o campo do todo. Saber é como contar dinheiro dos outros, não é seu. Eu tenho uma frasezinha pro meu filho, ele já aprendeu faz tempo. Qual que é? A minha frase que eu digo para todo mundo, né? Eu gosto de usar. Você só é bom naquilo que repete. Exato. Ponto. Cara, eu quero ser bom nisso, repeta isso. E aqui a gente está falando de um campo de treinamento gigantesco. Acho que para a gente fechar tem uma coisa que eu acho que você vai gostar. Tem uma coisa que eu chamo de pilares do desenvolvimento humano. Primeiro pilar, essa apropriação de si. Como ser humano em desenvolvimento falho. Legal. Esse é o primeiro passo. Aceitar isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Show de bola. Porque senão você vai ficar brigando a vida inteira com você. Não importa a dificuldade. Você não pode querer ser perfeito, um objeto, um ser imperfeito. Não dá, cara. E outro, o mundo está mudando. Porra, então, é muito rápido. Olha uma frase legal. A ideia de evolução é contrária, a ideia de perfeição é contrária à ideia de evolução. Você entende? Porque a evolução é movimento, perfeição é estática. É o estático. É quando você fala que não, já atingiu... Não é possível. No mundo mudando o tempo todo, é impossível. Não tem como. Então o primeiro passo é essa apropriação de si. Segundo passo, segunda coluna. O que eu chamo de sinceridade e intenção. Aonde eu quero ir, o que eu quero desenvolver, quem eu quero ser. Pode ser que você não consiga, mas você não largar do seu coração. Então, por exemplo, assim... Não posso chamar isso de meta ou propósito, posso? Pode. Posso. É que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui eu coloco de uma maneira muito ampla. Só não dá para ter data, né? Eu tenho vontade de fazer... Eu tenho vontade de aprender francês. Às vezes eu estudo mais, às vezes eu estudo menos, mas não importa, não sai do meu coração. Tá. Então você pode não estar conseguindo, mas está lá, para sempre. Sinceridade e intenção. Sabe? Ou estar mais tempo com meus filhos, hoje eu não estou conseguindo fazer o trabalho, mas está aqui, não largo. Então é importantíssimo isso. O terceiro, presença, mindfulness. O quarto, conexão, compaixão e empatia, que num outro momento a gente traz esse assunto que é espetacular. Seria fantástico. Nós vamos voltar. Bom. O quinto, resiliência física, mental e emocional no máximo. Quanto mais você tiver, mais o mundo é seu. Quanto mais... Uma vez eu fiz um trekking no Himalaia, vendo o Annapurna. E, Marco, que vista, que incrível, cara. Parecia que à noite, parecia que o Himalaia estava fluorescente, assim, colocaram na tomada. Mas para chegar até lá. Então. Você vai ter alguma dor de barriga. Porra, cara. Você vai ter um esforço físico, que você está fazendo um trekking. Você vai em alguns banheiros que você não gostaria, ou na natureza. Então, para você ter mais do mundo, você tem que ser mais forte. Claro. Resiliência. Outro dia eu vi um pai pegando o filho na calçada da praia e levando até a canga. Ou seja, a criança não podia colocar o pé na areia. Isso é doido. Eu já vi isso também. Resiliência lá no chão. Você entende? Como que vai se desenvolver no mundo? Não vai. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, que esse é um que eu considero extremamente importante. Aumentar a sua sensibilidade para a vida. Não adianta você ter dinheiro. Se você só tiver dinheiro e não aumentar a sua sensibilidade, você vai ficar preso naquilo que eu chamo de prazer bacon. Você precisa de mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer.
que é comer, beber, festar. Aumentar a sensibilidade, aumenta isso tudo. Vou dar um exemplo, tipo vinho. Tá. Não adianta alguém te dar um vinho mais caro. Ah, tem dinheiro para tomar um vinho mais caro. Para você ter uma boa sensibilidade no seu paladar, você vai ter que tomar do vinho caro, do vinho barato, o ruim, o bom, o médio. Exatamente. As variações de uva. Então não adianta você só ganhar dinheiro se você não tiver profundidade na vida. Então eu, quando olho um Van Gogh, por exemplo, a maioria das pessoas quando olham um Van Gogh, gostei ou não gostei do quadro. Todo mundo tem direito de gostar. A maioria se decepciona. Exato. Mas quando eu não tem vejo, conhecimento. eu vejo uma história de alguém que não vendeu nenhum quadro e que... Em vida. Exato. E que viveu para aquilo. Eu vejo um paciente psiquiátrico que encontrou saída nessa expressão. Eu vejo alguém que tem... Você pode não gostar, mas aquilo que ele faz, do jeito que ele faz, é só ele. É muito louco, né? E ele é uma expressão respeitada no mundo. Então, isso que eu nem sou um pintor. Imagina se eu fosse um pintor, a profundidade. Isso, a técnica, exatamente. A tela, como é que é? A técnica de pintura. Aí você então viaja. Você tem mais. Sim, você aproveita muito mais. Pega um arquiteto vendo as obras do Gaudí, sabe? Vendo o Niemeyer, a dificuldade técnica, a sensibilidade. Isso. Então, quanto mais você estudar, né? Quanto mais você ir atrás, quanto mais você se empenhar no mundo, mais você recebe dele de volta. E aqui eu falaria sensibilidade tanto para a arte mundana como para a arte natural. Então, sentir uma brisa no ar, ver o mar quebrando, sentir o sol batendo. Então, você tem que aumentar a sensibilidade. Por quê? Até certa idade, o mundo te traz muita energia. Primeira vez que você faz uma viagem, uau! Mas vai chegar uma hora que o mundo não vai te dar essa energia. Então, você tem que tirar a energia do mundo. E para isso você precisa de sensibilidade. Você tem que perceber o momento, você tem que perceber a temperatura, o ambiente... Exato. Tudo. Quanto mais você fizer isso... Senão a vivência, a vida perde motivo, cara. Quanto mais você fizer isso, mais do mundo você tem e menos você vai precisar. Sim. Sensibilidade é algo extremamente importante. Que legal. E o último, fé. Pode ser fé religiosa ou fé na vida. Sim. Sem acreditar, você não pega o seu carro e vai pra praia. Porque pode ter alguém bêbado na direção contrária que vai bater em você. Sem acreditar que uma experiência vai ser boa, você não sobe no avião porque pode acontecer tal coisa. Então, de alguma maneira, você tem que acreditar. Então, pode ser fé religiosa, não tem problema nenhum. Mas, no mínimo, fé na vida, acreditar, você tem. Porque, senão, você tem que ter fé, inclusive, com medo no que você faz, cara. Você tem que ter fé de que as suas ações vão te trazer benefícios, né? E você não é vítima. Apenas. Atividade física, o cara tem que acreditar que dá certo, porque tem hora que parece que você está se matando e não está indo. Sim, parece que não vai, estagnou, isso. E se eu não tiver isso, a gente pega e para isso comigo com a vida. Né? Então eu chamo isso de pilares do desenvolvimento humano. Bom, legal. Cara, eu só quero fazer uma coisa aqui que está na nossa listinha que a gente não falou. O Brain Rot. Dá para fechar com ele aí pra gente, que eu já anotei aqui. O né? Brain Rot, eu acho que é muito legal você ter trazido isso agora no final. Porque o brain rot, né, que é um termo cunhado para falar sobre o cérebro que está apodrecendo. Né? Olha o termo, galera. Dá uma olhada nisso. E ele foi escolhido como expressão do ano, se eu não me engano, pela BBC do ano passado. Sabe? Isso, se você jogar na internet, você vai ver isso. Você não tem dúvida que eu vou fazer isso. Que é o que está acontecendo com a humanidade hoje em dia. Sabe? A gente, pelos estímulos rápidos... Pela consumo imediato, prazer imediato. O nosso cérebro está perdendo habilidades. É o que a gente está falando, não está conseguindo ler um livro, pegar um instrumento, coisas que a gente sempre fez. E infelizmente está piorando se a gente não parar para mudar isso. Nós temos pessoas na academia que, como a gente brincou, não consegue fazer um treino sem segurar o celular na mão. Para cada é só para imaginar, desculpa se eu estou te interrompendo. Eu faço um exercício lá, estou aqui sentado, um supino, tá, na máquina. Vou lá, empurro o peso, tal, meu intervalo eu pego aqui. Cara, eu perdi totalmente a consciência do que eu estou fazendo. Aí, passou o tempo, eu tinha um minuto e meio, 2, sei lá, o intervalo. A hora que eu olho, cara, eu não tenho noção de quanto tempo eu estou ali. Aí eu de novo aqui, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Está precisando. É muito louco, olha que interessante, eu acho que um bom jeito da gente pensar o brain rot. Eu tive o prazer de ir para o Egito, que é espetacular. Imaginar aquilo há 5.000 anos. Como pode, né, fazer aquilo? 5.000? É 3.000 anos antes de Cristo. Imagina que maluquice isso. É muito louco. E aí as pessoas falam, não, mas foi ET, mas foi não sei o quê, mas não sei o que lá. Aí eu brinco falando assim, olha, daqui a um tempo,
As pessoas vão achar que era impossível para o ser humano guardar 10 números de telefone, por exemplo. Você vai lembrar da época que a gente sabia mais de 10 telefones? Cara, muito mais, cara. Muito mais. Telefone de casa, não tinha o celular, mas sabia telefone da casa de todo mundo. De todo mundo. Família toda. E aí, daqui 20 anos, quando você pegar e falar, não, é mentira, o ser humano não consegue fazer isso. Não. Então a gente está perdendo... Você discava assim, depois apertou o botão, não sei. A gente está perdendo habilidades. Sim, sim. E esse mundo... Pô, nos anos 80, Marco, a gente ia na locadora, alugava 2 filmes e ganhava o terceiro. E achava que estava levando filme demais para casa. E assistia. E assistia. A gente ficava lá, levava, então, preparava, chamava a família. É a questão do social também. Senão nós tínhamos filme sozinho. Hoje em dia as pessoas se E você tinha que sair, porque senão você não via ninguém. Sim. Você tinha que criar habilidades. Sim. Você vai lembrar, tipo, nos anos 80, acho que era... Você ligava para uma paquera sua, o pai que atendia. Quando era criança. Eu cheguei a mandar carta. Sabe, tipo, você tinha que criar habilidade para falar com o pai. Sabe? Então, você imagina que eu mandava uma carta, eu mandava uma informação, uma comunicação, dizendo que eu gostava da minha namorada, podia levar dias para ver a resposta. E aí você tinha que lidar. E a vida tinha que continuar. E você percebe que você tinha que lidar com essa ansiedade. Sim, nossa senhora. Mas era, cara, uma falta boa. Era uma. Porque você não tinha certeza do que viria. Mas de alguma forma era. Eu não sei. Talvez aquilo que você acabou de falar da sensibilidade. Abrir uma carta, botar na mão na carta, sentir o cheiro das pessoas como um perfume. Você tinha o cheiro da pessoa na carta e tal. Hoje, cara, eu vou dar mensagem para você, velho. Então, o brain rot é o que está acontecendo com esse cérebro que está sendo hiperestimulado. E o problema é que a gente não percebe, porque tem uma coisa. A tecnologia, uma rede social, ele é extremamente prazeroso. Ele é feito para você pegar. Sim. Por isso que você não acha que tem problema nele. Uhum. Só que você tem um efeito que você não nomeia esse efeito ao uso daquilo. E aí é onde está o problema. Eu, inclusive, quero aproveitar aqui, né, e falar que o exercício físico feito de forma moderada, intensa, galera, você gera biogênese, neuroplasticidade. Você aumenta a quantidade de neurônios. Então, você que está aí, está envelhecendo, achando que vamos lá, pensar, o cérebro se desenvolve até em média 25 anos. E que depois disso ele só decai, negativo. O exercício, o estudo, a memória, tudo, isso faz com que você, por isso hoje estão se indicando para evitar doenças degenerativas e neurais, né? Parkinson, enfim. Então, galera, entenda que o exercício físico não é simplesmente emagrecer, não é simplesmente estética, é a tua saúde que está em jogo, cara. Não, e outra, diminui todos os seus impulsos. Nossa senhora, nossa senhora. Eu acho que um jeito bem legal da gente fechar esse nosso encontro é aquilo que eu chamo da base da saúde. Tudo isso que a gente falou vem depois de uma boa alimentação, bom sono, atividade física e bom contato social. Epigenética. É isso. Você precisa, sabe? É impossível a pessoa estar saudável ou ter esses pilares de desenvolvimento se ela não está comendo direito. Se não está fazendo atividade física, a gente é animal, sabe? Você pega um animal e coloca ele em cativeiro, um lobo-guará, ele começa a ter sinais de estresse, ele começa a andar de um lado para o outro. Isso. Sabe? Ou papagaio, pássaros, tem que pôr para ele voar dentro de uns pedaços. Cara, dá dó, velho. Então, a gente também vive de uma maneira antinatural. Sim. A gente não se move mais tanto, a gente não come mais o que a gente comia, a gente não se relaciona como a gente não se relacionava. E é por isso que a gente está adoecendo. E isso é muito pior que o brain rot. Isso é muito pior que o brain rot. Que é um desfecho do uso desse hiperestímulo. O que a gente está falando aqui é de um ecossistema social doentio. Sim. Outro dia me falaram assim, nossa, como tem academia, né? A vida das pessoas melhorou bastante. Eu falei, amigo, olha o que tem de farmácia. Abriu muito mais farmácia do que você tem de academia. A gente era absurdamente ativo. Pô, quando tinha farmácia, tinha uma farmácia por cidade que abria, ficava 24 horas por dia. Sim. Agora, cara, é surreal. Bom, vamos lá. Tem coisas que eu costumo pedir para quem vem aqui participar junto conosco aqui. Porra, caralho, não tenho nem o que falar. Mas 2 coisas enquanto você pensa. Eu quero que você diga 3 coisas, 3 frases, 3 indicações, qualquer coisa que você acha que impactou sua vida ou que você acha que vai impactar a vida das pessoas. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui a Rita e a Francine da Animais, então do Pet Animais, que é pet.animais com 2 S's.
E, obviamente, agradecer a Trainer Academia, como Trainer _ Academia. Entre nas redes sociais, apesar de a gente estar dizendo que não, se você não quiser, tem lá o endereço, busque, vá atrás. São 2 grandes empresas que vão poder acolher a você e ao seu pet. Acreditem nisso, existe diferença, existe atendimento humanizado, existe locais onde você é bem atendido. E eu falei aqui de 2 empresas que eles têm como isso como premissa básica, como missão de vida. Fala, Marcelo, olha ali na câmera e fala para eles o que você tem vontade, o que você acha que você pode, fora tudo que você já falou, que, pelo amor de Deus, mas que você vai falar, você fala, cara, isso aqui seria legal vocês fazerem, ou sei lá, fica à vontade. Eu acho que uma coisa que teria feito muita diferença na minha vida, principalmente quando adolescente, é se tivessem me ensinado que a gente não nasce pronto. Tudo é uma questão de perseverança e disciplina. Você pode não ser uma pessoa genial, mas pelo menos um bom técnico você pode ser. Né? Basicamente, o nosso cérebro está pronto para a gente ser o que a gente quiser. A gente só precisa de tempo e repetição. Isso. Então, eu gostaria que tivessem me ensinado que só continue. Só continue. Seja lá o que for. Então, veja-se como um ser em desenvolvimento, sempre. Isso é uma coisa, e a outra é trate-se com carinho. Sabe? A gente vem de um lugar, a gente vem de uma época, estamos inseridos no mundo, e se desenvolver enquanto ser humano é algo absurdamente difícil. Sabe? Mesmo às vezes a gente sabendo, mesmo assim é muito difícil. Então, trate-se com carinho e seja fiel ao seu caminhar. Sabe? Eu diria essas 2 coisas. Se veja como um ser em desenvolvimento e trate-se com carinho enquanto um ser biopsicossocial, que aprender é uma curva gigantesca. Então, não é sobre ser perfeito ou não. Evoluir não é fácil, né, Marcelo? Não é fácil. É... Mas essa é a nossa vida, né, cara? É o processo andragógico, que é o desenvolvimento natural do ser humano adulto, né? É você, a princípio, pedagógico é passar de ano em ano para você chegar aqui. A gente estava brincando, falando da felicidade. Eu acredito que o que lhe é de interesse e você está determinado a fazer, e se você fizer com repetição, e aquilo que você falou, se tratar com carinho e a se aceitar, eu acho que dentro do processo ela é fundamental. Porque, cara, te tira do sofrimento. Não dá para viver sofrendo, né, cara? Não dá para viver com tristeza. A gente sofre profunda, muitas vezes porque a gente quer controlar as variáveis que não estão na Então, nossa cara, não tem, né? Então, eu sigo eu comento sempre com eles aqui, eu sigo uma filosofia estoica, né? Perfeito. Do qual tudo que está dentro das suas possibilidades você dá 100%. O que não depende de você, você tem que se abster, não que você não vá controlar, não esteja próximo daquele contexto. Minha empresa está lá agora, meus profissionais estão trabalhando, meus professores estão atendendo pessoas. Eu não posso estar lá, eu não posso sofrer por isso, eu não sei o que está acontecendo, não me cabe. Agora, treiná-los para que eles possam vir a fazer um grande atendimento, um excelente atendimento, cuidar da vida das pessoas, aí eu posso fazer, então aí vou me dedico. Tanto que eu até cheguei atrasado, me perdoa, vou pedir aqui, eu acabei chegando atrasado exatamente porque eu estava em treinamento com a galera. Gente, eu não sei o que dizer, né? Marcelo, uma pessoa especial, olha que esse homem estudou, né? Então não precisa nem dizer. Eu vou marcar com ele, eu já estava aqui pensando em levá-lo para dar uma palestra para os meus colaboradores, mas nós vamos pegar uma data, Marcelo, depois você vai me dar uma data, a gente pode marcar, pode ser até um sábado, um horário que seja melhor para você. É que enquanto a academia está aberta, sempre é mais complexo, mas também dá. Eu tenho um espaço, uma sala de ginástica grande lá, dá para a gente fazer, e aí a gente oferece, a galera entra, a gente comunica a galera aqui pelo YouTube, né, pelo nosso podcast. Se você tiver interesse, coloca lá, põe teu telefone, a gente liga para você, a gente comunica você e vai divulgar, né, nos outros podcasts a data que eu acerto com o Marcelo para a gente fazer essa palestra. Eu acho que seria fantástico para você, para mim que estou aqui aprendendo. Vou repetir novamente, não é a mesma coisa você aí ouvindo do que eu estar aqui pessoalmente. Não é a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham a possibilidade de conhecer o Marcelo pessoalmente. E lá vou ensinar outras coisas também. Vou trazer outras coisas. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá bom, galera? Marcelo, gratidão, Deus lhe pague. Tá? Pô, obrigado por abrir mão. Eu sei que você deixa de ganhar, deixa de atender para estar aqui. Né, galera? Eu sempre falo, não é fácil trazer pessoas, que a gente tira o tempo das pessoas para vir até aqui. As pessoas perdem dinheiro para estar aqui, mas à medida
que a gente põe a nossa vida como missão, né? Você tem como missão de vida melhorar a vida das pessoas, eu acho que a gente atingiu essa meta. Eu só tenho a agradecer, eu acho que trazer um espaço para esse. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar as pessoas. Né? Na minha opinião, isso vem antes do financeiro. Sim, sabe? Sim. É a função primária. E espero que tenha feito sentido. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, pode entrar no meu Instagram. Isso, né? Manda aí pra galera. @MarceloMind, né? Mind de mente. Então, Marcelo Mind. Eu também ofereço esse curso de 8 semanas para quem quiser fazer. Qualquer coisa. Você que é empresário, quer levar para tua empresa, não é? Super Por que prazer. não? Lógico, cara. Bom, agradeço de novo. Nós também. Para mim é um grande prazer, a confiança. Gratidão de coração mesmo, Marcelo. Foi tudo que eu imaginei e um pouco mais. Galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais, nos próximos dias tem mais. E vamos tentar, quem sabe Marcelo indica alguém, nós vamos aqui trocando para trazer pessoas que vão, assim, de verdade, afetar a sua vida de uma forma mais positiva. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.